Direto da Alemanha, Lula quebra o silêncio sobre as eleições de 2026 e faz uma afirmação que chama a atenção. Segundo ele, não existe turbulência no cenário político. Mas será mesmo? Durante uma viagem oficial à Alemanha, Lula afirmou que não vê turbulência no cenário eleitoral brasileiro. Segundo ele, o processo eleitoral faz parte da democracia e deve ser encarado com naturalidade. E mais, Lula disse estar tranquilo diante da possibilidade de disputar um quarto mandato como presidente. Na prática, a fala de Lula pode ter dois objetivos. Primeiro, transmitir estabilidade e confiança. Segundo, evitar a narrativa de crise ou desgaste político antes do período eleitoral ganhar força. Esse tipo de posicionamento é comum, principalmente quando ainda estamos longe da eleição. Olha só a Rede Globo aqui tentando exaltar o Lula, falando que o Lula desembarcou na Alemanha para Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo, e se reuniu com o Merz e coisa e tal. Olha só o Lula importante se reunindo com o Merz. Mas a história na imprensa lá da Alemanha não é essa não aqui. O Die Welt traz aqui a informação que nunca vimos isso na vida. O Merz abandonou o Lula, deixou o Lula para lá na feira. Se encontrou com o Lula, né, questão de educação, né, um chefe de Estado e coisa e tal, mas ninguém quer ser visto do lado de um pinguço corrupto como o Lula, né? Abandonou o Lula lá e o Lula ficou sozinho lá na feira, andando para cima e para baixo nos estandes brasileiros lá da feira, né? Essa visita do Lula tá meio desesperada, porque o Lula tá querendo ir lá na Europa para angariar apoio para brigar contra o Trump. Só que o Lula não tem cacife para isso. O Lula queimou totalmente o apoio que ele poderia ter na Europa ao ficar do lado do Putin, cara. Eu não entendo isso. Parece que os políticos no Brasil têm uma visão fechada de não entender o que está acontecendo na Europa. O problema da guerra da Rússia com a Ucrânia. O Bolsonaro foi muito criticado na Europa, o pessoal na Europa torceu muito para o Lula ganhar, exatamente porque viu o Bolsonaro alguém que estava alinhado ao Putin, né? E de certa forma estava, né? O Bolsonaro, cara, ficar em cima do muro é a mesma coisa que apoiar o agressor, não tem alternativa. O Bolsonaro, infelizmente, errou nesse ponto. É mais um ponto que eu tenho discordância com o Bolsonaro, foi na questão dele do Putin lá. Agora, o pessoal achava que o Lula ia ficar do outro lado, que o Lula ia ajudar a Europa, ia ficar do lado da Europa, não sei o que lá. Eu avisei, na época da campanha política, eu falei, olha só, o Lula não, o Lula é pior que o Bolsonaro, o Lula vai amar mais o Putin ainda. E de fato foi o que aconteceu. O Lula ama tudo quanto é ditador no mundo, ama o Xi Jinping, ama o Putin, né? E agora o Lula acha que a Europa vai ajudar ele contra o Trump. Não, meu amigo, você tá do lado do Putin, pô. Você ajuda os inimigos da Europa. Você acha que o pessoal vai te dar bola lá? É lógico que não, né? Tirando o Pedro Sanches, que é um idiota esquerdista que tem o mesmo problema mental do Lula, né? Eu sou aqui a Rede Globo toda orgulhosa. O jornalismo da Rede Globo adora elogiar. Ai, o Lula peidou, o Lula cagou, todo mundo elogiando ele aqui. O peido do Lula é muito fedorento e não sei o que ela. Cara, é impressionante como é que o jornalista da Globo acha. Ah, o Lula foi numa feira na Alemanha. E aí, porra, que porra é essa? Desde quando você é matéria para jornal, né? Mas está aqui, né? Não, porque o Lula desembarcou na Alemanha para Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo, e se encontrou com Friedrich Merz, lá da Alemanha, né? Ele é de direita, mas é lógico, recebeu o Lula, né? Chefe de Estado, indo lá e coisa e tal, né? Mas o problema do Lula é que ele está achando que vai conseguir angariar apoio na Europa contra os Estados Unidos. De fato, o pessoal da Europa está chateado com o Trump, mas está chateado com o Trump pelo mesmo motivo que está chateado com o Lula, de ficar do lado do idiota do Putin, né? Na guerra que está devastando a Europa completamente. Então essa é a história aqui. Ó. O presidente Lula desembarcou hoje na cidade de Hannover, no norte da Alemanha, e foi recebido pelo chanceler alemão no palácio de Herrenhausen. O líder brasileiro participará da Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do mundo, e não sei o que lá, e pipipi, popopó, e não sei o que lá, o pessoal querendo fazer aqui, botar que o Lula, o Brasil voltou, né? O Brasil voltou pro tempo, né? Voltou no passado, para as políticas idiotas do Lula, né? Lá na imprensa alemã, a história é outra, a história é completamente outra. Aqui, o Ivan Kleber traz aqui a informação de que o chanceler alemão abandonou o Lula sozinho durante a agenda conjunta, situação descrita como inédita nos bastidores do evento, né? O discurso de encerramento conjunto foi cancelado. Nós nunca vimos isso antes. Merz deixou o presidente Lula sozinho, né? E aqui, ó, um início pouco usual da feira. O chanceler Friedrich Merz e o presidente do Brasil, o Lula, se separaram durante o discurso, a visita institucional à feira, né? E depois o pessoal também cancelou o discurso final dos dois e coisa e tal, não teve nada. Teve um encontro, eles se encontraram e coisa e tal, mas não teve nada. O Lula
como eu falei para vocês, ele está querendo convencer a Europa a ficar do lado dele contra o Trump, porque afinal a Europa está brigando com o Trump, eu quero brigar com o Trump também, o Lula está doido para brigar com o Trump. Mas a verdade é a seguinte, a Europa tem um problema, a Europa de fato está brigando com o Trump, mas pelo mesmo motivo que ela jamais vai ficar do lado do Lula, porque o Lula está do lado do Putin. Então esse é o problema, né? O problema do Trump e do Lula é mais ou menos o mesmo, ficar do lado do tirano do Putin, né? Aí, ó. Aqui a Revista Oeste também deu mostrou essa notícia aqui, ó. Chanceler alemão deixa Lula sozinho na agenda oficial. A imprensa alemã classificou como pouco usual. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, dia 17 de abril, que toda vez que os regimes democráticos sofrem abalos e retrocedem, representantes do totalitarismo e do nazismo aparecem. Segundo o presidente, abre aspas, o que queremos é discutir como podemos encontrar uma solução para fortalecer o processo democrático em todo o mundo, para que não permitamos um retrocesso. Porque quando há um retrocesso, surge um Hitler, fecha aspas. A fala de Lula aconteceu durante uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, em Barcelona. Lula participou da primeira cúpula Espanha-Brasil, com a presença de uma dezena de ministros de cada país, onde foram assinados diversos acordos bilaterais sobre temas como minerais críticos, combate à violência doméstica e cooperação científica. Na ocasião, Lula chegou a dizer que o Brasil será o único dono das terras raras aqui no país. O encontro precede o quarto encontro em defesa da democracia. Bem, em seu tour pela Europa, o presidente Lula, que está neste momento na Alemanha após visitar a Espanha, criticou o Conselho de Segurança da ONU e sua capacidade de mediar a paz no mundo. Vamos ouvir. Diante do unilateralismo, o Mercosul e a União Europeia escolheram a cooperação. Daqui a menos de 2 semanas, entrará em vigor o acordo que cria um mercado de quase 720 milhões de pessoas e um PIB de 23 trilhões de dólares. O Brasil pode ajudar a União Europeia a diminuir custos de energia e descarbonizar sua indústria. Para isso, é essencial que as regras do bloco levem em conta a matriz energética limpa utilizada em nossos processos produtivos. É preciso ainda combater narrativas falsas a respeito da sustentabilidade da nossa agricultura, criar barreiras adicionais ao acesso de biocombustíveis é contraproducente, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista energético. Pois é, Lula também se encontrou com o chanceler alemão Friedrich Merz, participou da abertura da feira de Hannover, que é a maior da indústria mundial e que tem esse ano o Brasil como país parceiro. E diante do cenário geopolítico mundial conturbado, Alemanha e Brasil, como disse o presidente, querem aprofundar ainda mais os laços históricos e de amizade. Em pauta, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que deve entrar no início do mês que vem em vigor em caráter provisório, criando aí uma zona de livre comércio de 720 milhões de pessoas. E a Alemanha sempre foi uma incentivadora desse acordo, que ainda é rejeitado por alguns países da Europa, como a França, que temem a concorrência com o forte agro brasileiro, que é muito mais competitivo que o europeu. Então vocês viram que em relação aí às críticas que alguns países fazem ao nosso agro, o presidente rebateu. E amanhã, Lula se encontra novamente com o chanceler alemão para continuar a visita à feira de Hannover. Participa também do Fórum de Empresários Brasileiros e Alemães, organizados pela Apex, Agência Brasileira de Exportação.